Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Seis horas e 34 minutos. Olá, muito bom dia. Quinta-feira, 1º de agosto do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha a nossa programação, Jornal Verde Vale. Agora 6 horas e 34 minutos. Você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Dia do Cooperativismo em Mineiros será celebrado com serviços gratuitos para a população. Copom mantém Selic em 10,50% ao ano, em decisão já esperada pelo mercado. Imposto de Renda 2024. Receita pagou o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda. Governo federal deve reajustar as faixas de renda mais baixas do programa Minha Casa Minha Vida. Amazonas volta a bater recorde no número de queimadas e registra quase 800 focos em um único dia. Maioria dos brasileiros quer punição de candidatos que divulgam notícias falsas, é o que mostra a pesquisa. Em Ascensão, Goiás registra 5 golpes digitais por hora em 2024. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6 horas e 35 minutos. Uma ótima manhã de quinta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Jornal Verde Vale. O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, decidiu nesta quarta-feira manter a taxa Selic em 10,50% ao ano. O comitê unanimemente optou por manter a taxa de juros inalterada, ou seja, todos os diretores do Copom, inclusive aqueles indicados pelo presidente Lula e o presidente do Banco Central, Campos Neto, decidiram manter a taxa. Essa é a segunda vez consecutiva que a taxa básica de juros permanece estável após uma reunião do comitê. A Selic estava em 13,75% ao ano em julho do ano passado. Em agosto, o Banco Central deu início a um ciclo de cortes, mas esses recuos foram interrompidos na última reunião do Copom em junho, também por unanimidade. Ao permanecer em 10,50% ao ano, a taxa segue ao menor nível desde fevereiro de 2022, quando estava em 9,25% ao ano, mas depois subiu. E a Receita Federal pagou o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2024 nesta quarta-feira. Ao todo, mais de 6,09 milhões de contribuintes foram contemplados, no valor total de 8 bilhões e meio de reais. O lote também inclui restituições residuais de exercícios anteriores. Segundo a Receita Federal, 54.241 contribuintes domiciliados no Rio Grande do Sul foram priorizados e receberam suas restituições neste lote devido ao estado de calamidade decretado naquele estado. Do total, 529 milhões e 500 mil reais referem-se ao quantitativo de contribuintes que têm prioridade no recebimento. E a maioria dos brasileiros quer punição de candidatos que divulguem notícias falsas. É o que mostra uma pesquisa. Vamos saber dos detalhes dessa pesquisa com Fabiola Altran. Mostra o desejo do brasileiro para a punição severa de candidatos que propagam fake news. É o que aponta uma pesquisa inédita da Federação Brasileira de Bancos, feita pelo IPESP, o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas. O levantamento mostra que 88% dos brasileiros são a favor de punição dos candidatos que usam ou se beneficiam de notícias falsas durante as eleições. Entre as punições mais defendidas por 52% dos entrevistados está a impugnação da candidatura. Já 14% defendem multa em dinheiro e 12% querem a suspensão da campanha eleitoral por um período.
para 3%, seria necessária uma repreensão pública. A pesquisa teve como objetivo investigar o pensamento dos brasileiros sobre o grau de envolvimento nas campanhas eleitorais, que começam em breve em 16 de agosto. Para 17% dos participantes, o desempenho de candidatas e candidatos nos debates é decisivo para a escolha deles. Ainda segundo a pesquisa, mais da metade já recebeu algum tipo de fake news. Da Rádio 2, Fabíola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h39. E em alta pela praticidade e o baixo risco à vida, os golpes praticados por meio do ambiente digital caíram no gosto dos criminosos. Apenas nesse ano, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública de Goiás, foram registrados 5 crimes de estelionato por hora em Goiás. Em 181 dias, Daliana, período de 1º de janeiro a 30 de junho, a pasta contabilizou 24.979 crimes praticados em plataformas digitais, ou seja, uma média de 138 casos a cada 24 horas. O número é 12,9% maior do que o levantado no mesmo período do ano passado. O delegado diz que os crimes digitais se popularizaram devido ao acesso à internet e o baixo risco de que, por exemplo, confrontem com a polícia ou sejam mortos por rivais, como observado no tráfico de drogas. Os ganhos por meio de estelionatos e a ilusão da impunidade influenciaram a alta da prática criminosa. Outro fator que elevou o número de cibercriminosos são os baixos investimentos. Afinal, apenas com um celular ou um computador com acesso à internet é possível engatar no artigo 171 do Código Penal, que prevê pena mínima de 1 ano a máxima de 5 anos. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 3 quilos de pasta base de cocaína em um veículo de transporte de passageiros na manhã dessa quarta-feira. O caso aconteceu na BR-364, em Jataí, durante uma fiscalização. Segundo a PRF, a droga estava na bagagem de uma passageira de 23 anos. O entorpecente foi dividido em 3 pacotes. Aos agentes, a mulher admitiu que pegou a droga em Cuiabá e que levaria para Rio Verde, a cerca de 230 quilômetros de Goiânia. Ainda de acordo com a suspeita, ela receberia R$6.000 pelo transporte. A identidade da suspeita não foi divulgada. Detida, ela foi levada junto com o entorpecente para a central de flagrantes de Jataí. A mulher agora deve responder por tráfico de drogas. E uma revisão eleva o PIB goiano em 2023 e mostra que a riqueza produzida no estado bate recorde. Os detalhes com Marcelo Tavares. A revisão do Produto Interno Bruto de Goiás, o PIB, projetado pelo Instituto Mauro Borges, aponta que a soma de todos os bens e serviços produzidos no estado obteve crescimento de 5,2% em 2023, na comparação com 2022. A previsão também mostra que Goiás atingiu um montante de 342 bilhões de reais, fechando o ano com o maior valor da história. A diferença é justificada por atualizações nas estimativas de crescimento de 2 grandes setores, indústria e serviços. Caso confirmado pelo IBGE, o percentual de 5,2% de avanço no PIB estadual continuará acima da média brasileira no mesmo período, que é de 2,9%. Com a revisão, o crescimento econômico em Goiás chega a 11,8% nos anos de 2021 e 2022. As atividades que integram esses setores e que se destacaram, sendo responsáveis pelas novas estimativas, foram serviços industriais de utilidade pública, construção civil, outros serviços e administração pública. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h42. E o Atlético Paranaense venceu o Bragantino na noite desta quarta-feira na Liga Arena, em Curitiba, em jogo de ida, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Zapelli e Christian. Com o resultado,
O Furacão abre vantagem no confronto que será decidido na próxima semana no interior paulista. Com a vantagem obtida, o Atlético pode perder por até 1 gol de diferença para ficar com a vaga na próxima semana. O Bragantino precisa vencer por pelo menos 2 gols para levar a decisão para os pênaltis. Se vencer por 3, o Massa Bruta garante vaga nas quartas de final. Os dois times jogam também no final de semana já pelo Campeonato Brasileiro antes da decisão da vaga na próxima semana em Bragança Paulista. O Furacão recebe o Grêmio no domingo na Liga Arena, enquanto que o Bragantino visita o Vasco no sábado em São Januário. E o CRB e Atlético Mineiro empataram por 2-2 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo foi disputado na noite desta quarta-feira no estádio Rei Pelé em Maceió. Os donos da casa abriram 2-0 com William Formiga e Léo Pereira. O Atlético reagiu com gols de Paulinho e Scarpa, além de não aproveitar outras chances para a virada, após o CRB ter um atleta expulso. Atlético e CRB fazem jogo de volta na próxima quarta, dia 7, às 19h, na Arena MRV. Uma nova igualdade no placar leva a definição da vaga às quartas de final para a disputa de pênaltis. O Atlético volta a campo no próximo sábado, enfrenta o Criciúma às 20 horas no estádio Heriberto Rios pela 21ª rodada do Brasileiro. O CRB joga no domingo às 18h30 pela Série B contra o Operário e o duelo pela 19ª rodada será no Germano Kruger. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h44. A exportação de milho do Brasil foi estimada nesta quarta-feira em 4.730.000 toneladas em julho, uma alta de cerca de 200.000 toneladas na comparação com a semana anterior. Isso de acordo com dados da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. O volume exportado de milho deverá ser o maior do ano, superando as 3,5 milhões de toneladas de janeiro, mas ainda vai ficar abaixo de julho de 2023, quando foram 5.900.000 toneladas. As exportações do cereal tradicionalmente ganham força no segundo semestre com a colheita da segunda safra. Já a exportação de farelo de soja do Brasil foi estimada em 2 milhões de toneladas em julho, abaixo do recorde de 2,40 milhões de toneladas previsto na semana anterior e também dos 2,17 milhões do mesmo mês do ano passado. A exportação da soja do Brasil em julho também deve ficar abaixo da expectativa da semana passada, a 7,76 milhões de toneladas, mas ainda superando 8,6 milhões do mesmo mês do ano passado. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h01, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. E o governo deve mudar as regras e permitir que mais pessoas se enquadrem nas faixas 1 e 2 do programa Minha Casa Minha Vida. Essas faixas são voltadas à população de renda mais baixa e oferecem melhores condições de financiamento dos imóveis. As mudanças passam a valer assim que forem publicadas no Diário Oficial da União. A expectativa é que isso ocorra nesta quinta-feira. Na faixa 1, por exemplo, é possível conseguir um imóvel pelo programa com 95% do subsídio do governo federal. Isso significa que a pessoa acaba pagando 5% do valor da casa ou apartamento. Hoje se encaixam na faixa 1 as famílias com renda bruta mensal de até R$2.640. Esse limite deve subir para R$2.850. Para a faixa 2, esse teto deve passar para R$4.700. Atualmente é de R$4.400. O governo não prevê mudanças para a faixa 3, cujo valor máximo de renda deve continuar em R$8.000. E o Amazonas voltou a bater recorde no número de queimadas em um único dia. Somente na última terça-feira, foram 783 focos de calor registrados em todo o estado. Os dados são do programa BD Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Com isso, até a terça-feira, o Amazonas contabiliza 4.072 focos de queimadas em julho, maior número desde 1998, ou seja, em 26 anos, desde quando o INPE começou a monitorar as queimadas da Amazônia. De acordo ainda com o INPE, no ano passado, nessa mesma data, foram registradas apenas 121 queimadas no estado. Comparando os 2 anos, houve um aumento expressivo de 547% no número de focos de calor naquele estado. E por falar em queimadas, agosto terá um tempo seco e calor na maior parte do país. Essa previsão quem traz é Janaína Oliveira.
O mês de agosto é conhecido pela estiagem em grande parte do Brasil. E este ano não será diferente, conforme prevê o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. De acordo com o meteorologista Heráclio Alves, chuvas significativas devem ocorrer apenas na região norte. Chove pouco e não tem previsão de volume expressivo para esse período, exceto no extremo norte da região norte, ali entre Roraima e o Amapá, onde aquela combinação do calor e da umidade mais alta, ele persiste ali, dá aquelas pancadas de chuva, então vai ser aquela frequência de pancadas de chuva, principalmente no extremo norte da região norte. Na região centro-oeste, na região sul, entre Mato Grosso do Sul e os estados do sul, da região sul, predomina aí com chuva abaixo da média. O inverno, estação em que estamos, é geralmente caracterizado por temperaturas baixas e clima seco em boa parte do país, com manhãs frescas e tardes mais quentes. Segundo o IMET, essa previsão também se confirma para este agosto, mas a temperatura deve ser mais elevada do que nos anos anteriores. Áreas da região sul do país, até áreas do Mato Grosso do Sul e também da região sudeste, pode ter alguns períodos com temperaturas baixas, devido ao avanço daquelas massas de ar mais frio. Porém, as máximas devem ficar acima da média em praticamente todo o país. Principalmente a preocupação maior, principalmente na região centro-oeste, ali entre Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, e na região norte, ali entre Rondônia, sul do Amazonas, do Pará, grande parte do Tocantins, e na região nordeste, principalmente ali sobre o Maranhão e o Piauí, onde as temperaturas podem ficar variando entre 36 e 38 graus. É importante também ficar atento à umidade do ar. Junto com a estiagem, a baixa umidade pode, por exemplo, aumentar os focos de queimadas. É um período em que as temperaturas em elevação, baixa umidade e vegetação já ressecada, então aumenta o risco de ocorrência de focos de queimadas. É um período também em que os ventos ficam mais fortes, então um período de bastante atenção durante esse mês de agosto. Ou seja, vai ser um período que tem uma tendência de ser mais quente do que o normal e mais seco também. Vale lembrar que uma parte do Brasil já enfrenta a seca há meses, enquanto outra enfrentou fortes chuvas recentemente. Devido a esse acúmulo de chuva, a Agência Nacional de Energia Elétrica atualizou as bandeiras de energia nesta terça-feira. A bandeira amarela foi alterada para verde, indicando que não há custo extra para o consumidor. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h05. E desde o ano passado, mais de 100 pessoas já foram presas em Goiás por furto de energia elétrica, o chamado gato. Segundo a Equatorial Goiás, em 2023 foram realizadas 106 prisões. Já no primeiro semestre desse ano, a distribuidora realizou 138 operações para coibir as ligações clandestinas, resultando em 77 detenções. A empresa afirma que no ano passado, quase 200 mil estabelecimentos e imóveis foram inspecionados. Em 35% dos casos foi constatado furto de energia, ou seja, em 70 mil unidades consumidoras. Além disso, mais da metade das regularizações feitas pela Equatorial no ano passado foram concentradas nos municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Águas Lindas, Valparaíso, Lusiânia, Itumbiara e Rio Verde. E a Polícia Civil de Goiás prendeu na última terça-feira uma mulher que estava fingindo estar doente para receber doações em Aparecida de Goiânia. Segundo a Polícia Civil goiana, ela alegava que estava com câncer terminal e lúpus para receber ajuda financeira de pessoas solidárias. A prisão preventiva pelo crime de estelionato foi realizada por meio do 2º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia. De acordo com as investigações, a mulher recebia doações de valores, cessão de crédito, além de serviços gratuitos. E a Polícia Rodoviária Federal prendeu em Goiás um homem de 48 anos que estava foragido há 6 anos da Justiça do Acre por estupro de vulnerável. O indivíduo foi detido na manhã desta quarta-feira na BR-060, no perímetro urbano de Anápolis. Segundo a corporação, a abordagem aconteceu durante fiscalização de rotina. O motorista entregou os documentos e os agentes constataram que existia um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara da Infância e Juventude de Rio Branco, no Acre. Preso, ele foi levado à central de flagrantes da Polícia Civil de Anápolis. A identidade do indivíduo não foi revelada. O Comando de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar recebe novas viaturas que vão circular pelas estradas no estado. Juliana Carnevale é quem traz os detalhes.
O governador Ronaldo Caiado entregou novas viaturas que vão atender ao Comando de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar de Goiás. Com investimento superior a 35 milhões de reais, as 90 caminhonetes vão garantir mais segurança nas rodovias que cortam o estado. O objetivo é intensificar o serviço de policiamento preventivo, repressivo, operações especializadas, fiscalização e controle de trânsito e cargas em toda a malha viária estadual. O governador Ronaldo Caiado ressaltou a importância das novas viaturas no combate ao crime em Goiás. Nós estamos entregando aqui 90 viaturas da Hilux, que tem de melhor hoje em termos de resistência, de capacidade de poder fazer um atendimento de segurança em todas as rodovias do estado de Goiás. 90, todas elas equipadas com essa estrutura aqui posterior que vocês viram, que o cidadão ali, ou seja, o bandido vai ali retido, sem causar também nenhum risco aos policiais que estão na cabine. Então isso é uma maneira de poder deslocar aquele criminoso sem botar em risco a nossa segurança pública. E além do mais, é ampliando essa sintonia entre a Polícia Rodoviária, os batalhões especializados da Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal e a Federal, que nós estamos conseguindo esses resultados hoje inéditos no Brasil, que é um estado 100% seguro, com as nossas rodovias também tranquilas para as pessoas poderem ir e vir em Goiás. As caminhonetes são do modelo Toyota Hilux, de cabine dupla, com instalação de celas para os detidos na parte da carroceria. As novas viaturas foram entregues por meio de convênio celebrado entre a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, Secretaria de Estado da Segurança Pública e Polícia Militar do Estado de Goiás. O contrato de locação dos veículos possui vigência de 60 meses. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h10. E nesta quarta-feira, a seleção brasileira foi derrotada pela Espanha por 2-0 e dependeu de resultados para se classificar para as quartas de final das Olimpíadas de Paris. No entanto, a classificação veio após a vitória dos Estados Unidos diante da Austrália. Com isso, o Brasil garantiu uma das duas melhores campanhas como terceiro colocado e se classificou para as quartas de final. O adversário foi conhecido após o término dos jogos do Grupo A, que com a vitória da França, determinou as donas da casa no caminho das brasileiras. O jogo será neste sábado às 16 horas, horário de Brasília, no Stade de la France. A equipe que avançar vai na semifinal com a Espanha, líder do grupo do Brasil, ou a Colômbia, que ficou em terceiro na colocação do grupo francês. E Rebeca Andrade promete ser a estrela brasileira nas Olimpíadas de Paris 2024 nessa quinta-feira, quando vai disputar uma medalha no individual geral, modalidade em que ela foi prata em Tóquio. Rebeca já liderou a seleção feminina de ginástica artística na conquista da primeira medalha olímpica por equipes do país. Nesta quinta-feira, a partir de 13h15 de Brasília, a ginasta busca a sua quarta medalha olímpica, mais uma no individual geral, no qual é uma das favoritas ao pódio. A seleção feminina enfrenta o Japão às 8 horas da manhã, conhecido pela solidez na defesa. Foi justamente essa equipe japonesa que eliminou o Brasil da Liga das Nações em junho, com uma vitória por 3-2. Estamos falando do vôlei feminino e com certeza vai ser esse um teste de fogo. E já no vôlei de praia, Jorge e André jogam às 10 da manhã contra os americanos Partain e Benesch, enquanto Duda e Ana Patrícia enfrentam as italianas Gottardi e Menegatti às 15 horas. O Brasil tem enorme tradição olímpica na modalidade e Duda e Ana Patrícia são as líderes do ranking. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h12 e o mercado físico do boi gordo voltou a apresentar preços mais altos. A expectativa ainda é pela continuidade do movimento de alta, em especial no Centro-Norte. Segundo o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias, estados como Tocantins, Mato Grosso e principalmente Rondônia ainda se deparam com grande diferencial de base se comparado a São Paulo. No geral, as escalas de abate ainda estão apertadas, com possibilidade de mudanças de patamar de preço durante a primeira quinzena de agosto. Os preços da arroba do boi no fechamento do mercado nesta quarta-feira em São Paulo, R$ 230,05 em Goiás, R$ 224,43. Já em Minas Gerais, R$ 219,41. Em Mato Grosso do Sul, R$ 227,14.
E finalmente no Mato Grosso, a R$ 209,14. E a expectativa da safra de soja cheia nos Estados Unidos por conta do clima favorável e da produção recorde no Brasil em 2024/25 tem impactado negativamente os preços, deixando produtores apreensivos quanto às margens cada vez mais apertadas. Exemplo disso são os contratos na Bolsa de Mercadorias de Chicago com vencimento em setembro, que fecharam em $10,14 por bushel nesta quarta-feira, bem distantes da média dos últimos 10 anos para o período apontado em $11,26. O consultor da Congo Inteligência em Agronegócio, Carlos Congo, lembra que todos os vencimentos do final deste ano, bem como do término de 2025 e até agosto de 2026, estão nesse momento abaixo dos $11 por bushel. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h13, o Sistema OCB de Goiás e as cooperativas de mineiros realizam neste sábado o Dia do Cooperativismo na Praça da Feira Municipal Coberta. Diversos serviços serão ofertados para a população de uma forma gratuita. Quem explica melhor este assunto agora no Jornal Verde Vale é o coordenador do Núcleo Sudoeste da OCB Goiás, Marcelo Ferreira de Oliveira. Dia 3 de agosto agora, nós vamos ter a segunda edição do Dia do Cooperativismo Municipal em Mineiros, né? O ano passado já fizemos, foi aprovado uma lei municipal estabelecendo sempre o primeiro sábado de agosto, sendo o Dia Municipal do Cooperativismo em Mineiros. É um evento que é a união das cooperativas. Aí eu gostaria de aproveitar e agradecer a participação aí da Comiva, da Unimed Mineiros, da Coopermirim, do Sicredi, comigo, Cicobi Mineiros, Cicobi Unicidades, Copercito e a Creditag, que são as cooperativas, né, que estão se unindo para levar esse evento aí para a população. Agora, com relação à programação no dia desse evento, o que vai ter para a população? Bom, então, como eu disse, é a união das cooperativas aí, né, em prol da comunidade, levar, né, a ação social que elas fazem, né, e dia 3 vai ser na Praça da Feira Municipal Coberta, Tião da Nésia, das 14 às 18. Então é um evento totalmente gratuito, onde as cooperativas levam para a comunidade, né, o todo, ações sociais, exame na saúde bucal infantil, doação de mudas, adoção de cães e doação de ração, aferição de pressão e testes rápidos, pinturas faciais das crianças, distribuição de brindes, vacinação de cães e gatos, apresentação de capoeira, Comiva Mais Saúde, distribuição de picolé, algodão doce, pipoca e churros. Vai ter também a clínica financeira, as cooperativas de crédito vão levar a clínica financeira lá para a população, brinquedos infláveis aí para a criançada, ter a horta interativa e degustação de frutas, corte de cabelos e muito mais ações aí que as cooperativas vão levar junto com seus parceiros para toda a população de Mineiros. E tudo de graça. E também vamos ter nesta edição, né? O ano passado não tivemos, mas nesta edição vamos ter aí o Teatro A Fazendinha. Vão ser 3 apresentações, às 16, 17 e 18 horas. Então, convido aí a toda a população de Mineiros, né, que nos visitem lá na Praça da Feira Municipal Coberta e participem aí, conheça um pouquinho do cooperativismo local de Mineiros. 7h16, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. No próximo bloco, farmácias poderão realizar testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais. Provas do concurso unificado vão respeitar o horário oficial de Brasília. E claro, espaço também para as nossas notícias locais. Não saia daí. A gente volta já, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h24, já de volta com o Jornal Verde Vale desta quinta-feira, 1º de agosto, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica com orientações para que farmácias autorizadas realizem testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis como HIV, hepatites virais e sífilis. Segundo a pasta, a medida é uma maneira de facilitar o acesso à testagem e faz parte dos esforços para a eliminação de infecções e doenças determinadas socialmente até 2030, atendendo a compromissos internacionais. Globalmente, há 39,9 milhões de pessoas vivendo com HIV no Brasil. A estimativa é que esse número seja de 1 milhão de pessoas.
Os testes poderão ser feitos por pessoas de qualquer idade. Crianças com menos de 12 anos, no entanto, deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. Quando se tratar de paciente de 12 a 18 anos desacompanhados, caberá ao estabelecimento realizar uma avaliação das condições de discernimento do adolescente. E candidatos que vão fazer as provas do Concurso Público Nacional Unificado e que moram em estados com fuso horário diferente do de Brasília devem ficar atentos ao relógio no próximo dia 18 de agosto, quando os exames serão aplicados para 2.100.000 pessoas em 228 cidades de todas as unidades da federação. No período matutino, os portões serão abertos às 7h30 e fechados às 8h30 no horário de Brasília. No vespertino, os inscritos poderão entrar nos locais de provas a partir das 13 horas e os portões serão fechados pontualmente às 14 horas, conforme o horário de Brasília. Contudo, devido à diferença de fuso no Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, os portões abrem às 6h30 e depois ao meio-dia no horário local. E as vendas para o Dia dos Pais devem crescer e atingir 7,7 bilhões de reais. Quem traz a boa notícia para a economia é Humberto Ferretti. Vendas para o Dia dos Pais devem crescer quase 5% neste ano. Projeção da Confederação Nacional do Comércio, a CNC, indica que a data pode movimentar até 7 bilhões e 700 milhões de reais. O otimismo da entidade está ligado, por exemplo, à menor taxa de desemprego em 10 anos, na casa de 7%. A tendência é que os presentes fiquem mais caros. Porém, a alta esperada de 2,9% é menor que nos anos anteriores. A maior parte dos pais deve ganhar roupas. Pelo menos o setor de vestuário tende a responder por quase metade do faturamento para a data, cerca de 3 bilhões de reais. Na sequência, vem o segmento de perfumaria e cosméticos, seguido pelo de utilidades domésticas e eletroeletrônicos. Com a economia aquecida, a tendência é que o Dia dos Pais abra quase 10.500 vagas de trabalho temporário no comércio do país, o maior número em 10 anos. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h28. A maioria da executiva metropolitana e pré-candidatos do Republicanos à Câmara de Goiânia decidiram que o partido vai apoiar o pré-candidato da base governista, o empresário e ex-deputado federal Sandro Mabel, do União Brasil, na disputa ao Paço Municipal. A reunião aconteceu na sede do partido na noite da última terça-feira deste abril, quando o prefeito Rogério Cruz, hoje no Solidariedade, foi rifado do partido. Sandro Mabel nunca escondeu o desejo de ter o seu antigo partido dentro da sua coligação. O aeroporto de cargas de Anápolis, localizado no distrito agroindustrial, foi oficialmente federalizado e transferido para a gestão da empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, Infraero. A decisão publicada pelo Ministério de Portos e Aeroportos no último dia 26 de julho atende a uma demanda do governo de Goiás que buscava ampliar a relevância e o potencial logístico do terminal. Há ainda a expectativa de outros 3 aeroportos serem federalizados. As negociações para a federalização tiveram início em maio de 2023, lideradas pelo governador Ronaldo Caiado, e culminaram na assinatura da portaria pelo ministro Silvio Costa Filho. E a Infraero terá agora 120 dias para concluir a transição operacional e assumir a administração, operação e também a exploração do aeroporto. A Polícia Federal faz operação contra suspeitos de causar um prejuízo de 3 milhões de reais com fraudes eletrônicas. Laila Alves é quem traz detalhes desse caso. A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira a operação Multicontas contra suspeitos de fraudes eletrônicas. A ação aconteceu em Goiânia e em São Paulo, nas cidades de Carapicuíba, São Vicente e em Praia Grande. O objetivo era cumprir 7 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão, além de bloqueios de bens. Os alvos são investigados por fraudes eletrônicas em diversos bancos, gerando um prejuízo milionário. Depois dos crimes, os valores eram transferidos para diversas contas, até chegar ao destinatário final. Os suspeitos devem responder por furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As apurações continuam para descobrir se há outras fraudes cometidas pelo grupo. A defesa deles ainda não foi localizada. Laila Alves, CBN Goiânia.
Jornal Verde Vale. Esportes. Foi uma vitória incontestável e com placar até barato. Assim pode ser definido 2-0 do Flamengo sobre o Palmeiras desta quarta-feira no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Pedro e Luiz Araújo fizeram os gols que dão aos cariocas o direito de até perder por um gol em São Paulo para seguir na competição. Flamengo e Palmeiras voltam a medir forças na próxima quarta-feira às 20 horas horário de Brasília no Allianz Parque. Com a vitória no Maracanã, os cariocas podem avançar, como dissemos, até com um gol por diferença na derrota. O caso de triunfo alviverde por 2 gols, a partida vai para os pênaltis, ou por 3 ou mais, que vai dar a classificação de virada aos paulistas. Antes, porém, Flamengo defende a liderança do Brasileirão no próximo sábado às 21h30, horário de Brasília, diante do São Paulo no Morumbi, enquanto que o Palmeiras visita o Internacional no Beira-Rio no domingo às 17 horas. O Atlético Goianiense e o Vasco ficaram no empate por 1-1 nesta quarta-feira no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Emiliano abriu o placar no começo do primeiro tempo e Verratti empatou já na reta final. A decisão da vaga será no dia 6 de agosto em São Januário. Quem vencer se classifica. Se houver novo empate, a disputa vai para as cobranças de pênalti. Antes de se reencontrarem na terça-feira, os dois times entram em campo novamente pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense recebe o Botafogo no sábado. No mesmo dia, o Vasco também joga em casa contra o Bragantino. E com cartões vermelhos e atuação decisiva do VAR, Corinthians e Grêmio abriram o confronto das oitavas e final da Copa do Brasil com 0-0 em jogo disputado na noite desta quarta-feira na Neoquímica Arena em São Paulo. Fora de casa, o time gaúcho não conseguiu aproveitar o fato de ter atuado com um jogador a mais desde o início do segundo tempo. A partida disputada em São Paulo não deu vantagem para nenhum dos lados. Quem vencer na próxima quarta em Curitiba garante a classificação. O novo empate leva a decisão da vaga para a cobrança de pênaltis. No fim de semana, as duas equipes entram em campo no domingo, às 16 horas, pelo Brasileirão. O Corinthians recebe o Juventude na Neoquímica Arena e o Grêmio vai até o Paraná enfrentar o Atlético Paranaense. Pela Copa do Brasil, o jogo da volta das oitavas de final está marcado para quarta-feira, às 21h30, no Couto Pereira, em Curitiba. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h32 e as exportações brasileiras para países da Liga Árabe aumentaram 25,8% no primeiro semestre deste ano para 11,227 bilhões de dólares. Isso segundo o levantamento da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Em nota, a Câmara destacou que a expansão ficou bem acima da alta dos embarques totais do Brasil no período, de 1,4% para 167,608 bilhões de dólares. Segundo o secretário-geral da Câmara, Tamer Mansur, o aumento da exportação para a Liga Árabe demonstra a resiliência econômica da região, especialmente nos países do Golfo, que continuam investindo na transição para uma economia pós-petróleo. Mansur alerta, no entanto, para a baixa participação do Brasil em segmentos de valor agregado, citando o exemplo do açúcar exportado para os Emirados Árabes, onde é refinado e reexportado, e do gado vivo, que serve de matéria-prima para frigoríficos locais. 20 toneladas de madeira ameaçada de extinção são apreendidas em Araguapaz, aqui em Goiás. Quem traz os detalhes desta apreensão é Laila Alves. 20 toneladas de madeiras de uma espécie ameaçada de extinção foram apreendidas em Araguapaz, no noroeste de Goiás, nesta terça-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão transportava 30 metros de madeiras que vieram do Pará e seriam levadas para a cidade de Sertãozinho, em São Paulo. O motorista, um homem de 36 anos, disse para a PRF que não sabia da origem ilícita da carga. As madeiras e o caminhão ficaram sob responsabilidade da SEMAD. A madeira apreendida é de uma espécie predominante na região amazônica, que é usada na construção civil, fabricação de móveis e atividades agrícolas. Desde 2014, o Brasil a incluiu entre as espécies da flora ameaçadas de extinção, aumentando a proteção legal para a preservação dela. A Lei de Crimes Ambientais prevê o aumento de pena de 1/6 a 1/3 para crimes cometidos contra espécies ameaçadas. A defesa do caminhoneiro ainda não foi localizada. Laila Alves, CBN Goiânia.